A paz do Senhor Jesus a todos. Eu venho aqui mais uma vez deixar uma palavra, né? Que Deus estava me incomodando nessa tarde. Eu estava conversando com um irmão lá em Cristo e estava falando sobre os dons espirituais, né? E ele estava falando comigo assim: como é que pode uma pessoa, né, usada por Deus, acontecer isso, né? Escândalo, essas coisas que acontecem. Eu expliquei para ele que o dom não é porque a pessoa tem um dom espiritual que ela está salva, né? Eu vou provar isso na Bíblia. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12, fala os diversos dons do Espírito que Deus dá a quem pede, né? Para você ter uma ideia, a igreja de Corinto era a igreja mais profana que existia, se você for analisar aqui. E a igreja que era mais usada com os dons espirituais. Chegava ao ponto das pessoas saírem de um culto e irem para a balada depois do culto. E mesmo assim eles tinham dons espirituais. Então um dom é uma dádiva de Deus para que você venha fazer a obra dele. Agora a santificação, a evidência da pessoa salva, é o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22. Depois vocês conferem lá. Então eu quero falar sobre o dom, os dons de Deus, né? Que não são vários. O fruto é um, mas os dons são vários. Dom da palavra, dom de profecia, né? Dom de cura. Aí tem uns abençoados que falam assim: se você tem um dom de cura, por que você vai nos hospitais? Por que você não vai né, nos presídios, com poder de libertação? Mas o próprio Jesus não curou todo mundo. A palavra de Deus diz que ele não curou todos. Ele curou aquele que está, que lhe apraz, aquele que tem um propósito. Porque, irmão, nós podemos estudar e nunca vamos entender a mente de Deus. Nunca vamos entender. Qual o nosso papel aqui na Terra? É servir a Deus com retidão, com integridade, né? E buscar, lutar incessantemente, dia após dia, contra o nosso eu, para que a gente venha naquele dia, né, herdar a coroa da vida, que é a nossa salvação. Penso eu dessa forma. Mas vamos voltar para os dons. Os dons espirituais são dons irrevogáveis. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu me batizei, há muitos anos atrás, o meu pastor que me batizou, eu considerava aquele homem como um homem de Deus, um homem me ajudou, batizou várias pessoas, era uma igreja abençoada, mas em si ele defraudava a igreja. Ele fazia muita coisa errada, tinha amante, tinha muitas coisas e nós não sabíamos disso. E nem por isso ele deixou de fazer a obra, mas no dia que descobriram, esse rapaz hoje esse pastor está desviado, né? Parece que estava morando até na rua, para você ver o perigo das pessoas brincar com as coisas de Deus, porque tudo aquilo que você planta, meu querido, você vai colher. Mas o dom de Deus é irrevogável. Por isso que muitas das vezes você vê um morador de rua, quando pega uma guitarra, alguma coisa, ele canta, louva ao Senhor com todo o dom. É porque ele tem aquele dom dele, Deus deu a ele. Deus não dá alguma coisa e tira, né? Você lembra de Pedro? Pedro era colérico, brabo, mas Deus deu o dom a ele de cura. Aonde que Pedro ia, as coisas aconteciam. Pedro era falso, Pedro era mentiroso. Aí teve um cara que perguntou assim: não, irmão, a gente tem que estar com o corpo limpo para que Deus possa nos usar. Mentira. Porque se fosse assim, Deus não usaria nem a mim, nem a vocês que estão vendo esse vídeo. Todos nós somos pecadores. Mas Deus escolhe algum. Tem acepção de pessoa para salvação? Não. Agora, para os dons espirituais, existe sim. Deus usa quem Ele quer da forma. E vocês devem ver a história. Quantas pessoas agora há pouco tempo, essa mulher que foi presa por ter sido acusada, né, de ter matado o seu esposo, quantas pessoas que foram salvas em Jesus Cristo através daquela mulher na igreja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a salvação ela é individual. Você lembra de Moisés? Moisés chegou a um ponto de falar assim: Deus, se o Senhor não abençoar o teu povo, arrisca meu nome do livro da vida. E o que Deus falou com ele? Eu riscarei todo aquele que pecar contra mim. Não adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não adianta você ter dons espirituais e não cuidar da sua salvação. Vou te dar um exemplo. Vou provar para vocês dentro da Bíblia. Em Mateus capítulo 10 fala que Jesus chamou os 12. E o próprio Deus falou que era filho do maligno, Judas Iscariote. E ele tinha o dom de expulsar demônio, está escrito lá em Lucas capítulo 9, confere lá depois. Ele tinha o dom, ele batizava a pessoa em nome de Jesus, mas em si era ladrão. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente não deve julgar A, B ou C. Por quê? Porque cada um vai prestar conta de si. Quando você se casa, ou
né, tem uma família, você vai ser responsável por você, não por ninguém. Você está certo perante a sociedade, perante Deus, você vai ter que cuidar da sua família, claro, mas tudo que você fizer está sendo anotado no livro das obras. Diz lá em Apocalipse, acho que é capítulo 21 ou capítulo 20, se não me engano. Então, o que eu quero deixar para os irmãos aqui é para que os irmãos venham entender. Estou falando isso com base bíblica. Alexandre, o Ladoeiro, era uma pessoa que era usada por Deus. Você vê que Saul era rei e não foi da vontade de Deus e reinou ali, né? Você vê que Deus usou ali no livro de Isaías o rei Sírio e não era evangélico. Então Deus tem as maneiras dele trabalhar, a forma dele. Deus usou uma prostituta para esconder os espias. Quem vai entender isso no dia de hoje? Ninguém. É por isso que nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é um Deus que não faz acepção de pessoa. Deus quer que a obra dele venha continuar. Tem muitas pessoas paralisadas por causa dos escândalos. A Bíblia fala, ai daquele que vem ao escândalo. Mas nós não podemos, irmão, parar a obra de Deus. Nós não podemos deixar de pregar, de falar do amor de Deus. Ah, mas tem muito escândalo, sempre teve. Nós temos que buscar os dons espirituais de Deus para que a gente venha falar de Jesus, fazer a obra de Deus. Deus cura ainda, Deus transforma, Deus liberta, Deus usa a pessoa na palavra, Deus usa a pessoa em profecia, Deus usa os dons espirituais no dia de hoje. Não precisa você ser um santarrão, basta você buscar a Deus de todo o seu coração e pedir a Ele o dom. Eu estou provando para vocês aqui que pessoas que não tinham os frutos do Espírito, e Deus usava. Tanto que muitos naquele dia vão falar, Senhor, eu expulsei demônio em seu nome, curei. Irmão, o nosso papel não é julgar, não cabe a nós julgar, porque nós somos eternamente devedores. Nós somos pecadores desde o alto da cabeça à planta do pé. Ah, pastor, mas por que Deus me usa? É porque Deus é misericordioso e precisa que a obra dele. Tem muitas pessoas que falam que Deus não precisa de homem. Se não precisasse, por que ele arrumou 12 apóstolos para fazer a obra dele? Por que ele chamou Paulo, matador profissional? Por que ele chamou? Para fazer a obra dele, para sofrer pelo reino dele. Então, meus amados irmãos, o que eu quero deixar bem claro aqui é que os dons de Deus existem até hoje. Tem uma linha que não acredita que os dons de Deus vêm até hoje. Fala que eles encerraram em Atos dos Apóstolos. Mas eu não creio dessa forma. Cada um tem uma forma de crer. Mas não cabe a mim, né? Ou a você julgar. Nós temos que orar por essas pessoas para que Deus venha ter misericórdia, porque o nosso papel não é bater palma para ninguém ir para o inferno, igual tem muitos crentes aí, né, batendo palma para esses que pecaram para o inferno. Irmão, todos nós somos suscetíveis a erro. Muito cuidado ao apontar o dedo, muito cuidado, porque Deus, ele passeia, os olhos dele passeiam por toda a terra, ele sabe tudo aquilo que a gente faz. Não adianta a gente pregar uma de santinho, não adianta a gente, vou procurar aquele pastor que ele é santo. Irmão, receba a palavra que sai da boca do pastor. Teve um pregador bem famoso aí que ele falou o seguinte: tem muita gente que prega para salvar almas, mas ele mesmo em si já está condenado. Como que é isso? A Bíblia fala, eu expulsei demônio em seu nome, eu curei em seu nome, eu fiz tudo em teu nome. Jesus falou, aparta de mim vós que praticais iniquidade, mas não deixou dele profetizar, de falar no nome de Jesus. Você vê o diabo é iníquo desde o início. E Jesus não tirou o poder dele. Tirou? Não tirou. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, com esse tipo de interpretação de achar que Deus só usa santinho. Não existe santinho. A Bíblia fala que os olhos de Deus passaram sobre a terra e não achou nenhum justo aqui na face da terra. Graças a Deus por isso que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a chance de salvação e os dons espirituais maravilhosos para que a gente venha fazer a obra de Deus. Então faça, meu amigo, minha amiga, a obra de Deus. Custe o que custar. Deus está com pressa. Que os verdadeiros se levantem. Não esquenta para aqueles que são falsos. Ore por eles. Mas seja verdadeiro. Porque Deus precisa de mim e de você para fazer a obra. Não que Ele necessite. Porque Deus não precisa de ninguém. Mas agora para fazer a obra Ele quer. Ele tem o prazer de usar a mim e a vocês. Amém, meus amados irmãos? Então fique na paz e que o Senhor vos abençoe.